A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Marcel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 4. A lição 4 tem como tema Jesus, o pão da vida. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem um tema "E o verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Se realmente você gostar do nosso conteúdo, curta os vídeos, comente, e se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nosso vídeo de leitura diária com a sua escola. Também agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E agradecer também àqueles que assistem, mas não se inscreveram ainda. Então, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da quarta-feira, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 ao 56, que tem como tema Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. Né? Porque Jesus estava ali fazendo a simbologia, mas os judeus não estavam entendendo, né, aquela simbologia que Jesus estava fazendo. E o Evangelho de João capítulo 6, né, nós vai começar a partir do versículo 50, que diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Né? E os judeus ali não entenderam nada. Ficaram tudo achando que ia ter que comer a carne de Jesus, literalmente. Mas Jesus estava falando outra coisa. Estava falando de um relacionamento profundo e espiritual com ele. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 ao 56, a gente leu até a partir do versículo 50, para ter um entendimento melhor, diz assim: Jesus não estava falando de canibalismo, mas de uma comunhão espiritual profunda com ele. É isso que Jesus estava falando. Ele é o verdadeiro pão do céu, e somente quem se alimenta dele tem vida eterna. O convite está aberto. Participe de Cristo, viva dele, permaneça nele e tenha a verdadeira vida que só ele pode te dar. Né? Porque Jesus está falando ali de um relacionamento profundo, né, espiritual e profundo com ele. Né? Porque ele falou as suas palavras para os judeus, mas eles não se apropriaram dela. Jesus está falando de se alimentar, né, da palavra, se alimentar dos ensinamentos. Né? Ele estava fazendo ali o quê? Uma simbologia, mas eles não entenderam, né, porque eles estavam tão cegos espiritualmente, né, só preocupados com religiosidade, que não entenderam nada do que Jesus estava falando. Mas Jesus estava falando sobre isso, né? Ter um relacionamento, né? Ter uma comunhão com ele espiritual e profunda, né? Para com ele, para que possa ter a vida eterna. Ele mesmo disse aqui, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Foi o que ele fez. Ele morreu naquela cruz, né? Se entregou àquela cruz para o quê? Para salvar o mundo, pela vida do mundo. Foi um sacrifício que ele fez. O Deus se encarnou, tomou forma de homem e veio ao mundo se sacrificar pelo mundo. O mundo caído, o mundo completamente mergulhado no maligno, mas Jesus vem, faz aquele sacrifício, se doando a sua própria carne, doando seu sangue para salvar o mundo. Um mundo que estava completamente perdido na escuridão, um mundo que estava em trevas. Mas ele veio trazer a luz, que ele era a verdadeira luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele veio trazer a sua luz para tirar o mundo das trevas e se doou ali
doou a carne, doou o sangue, né, para salvar esse mundo, porque ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que a qualquer momento estará voltando, e nós temos que estar em comunhão profunda com ele, para quando ele voltar nós podemos, né, subir e encontrar ele nos ares. Amém?